aos nossos amigos também da internet, né? Estamos iniciando mais um trabalho aqui na nossa casa do Caminho de Santana. Os recados básicos, né, que a gente sempre passa, né? A casa tem trabalho praticamente todos os dias, com exceção, só não tem uma reunião pública na sexta-feira, que é onde a gente faz um trabalho para os dependentes químicos e seus familiares, à noite. Os outros dias, todos estão fixados na entrada da casa e no nosso site também, tem os horários lá. E a casa também tem os serviços na área social, né? O serviço que a casa faz, um deles é a entrega de cestas básicas. São 70 famílias cadastradas, né, regularmente na casa, que a gente atende, né? E aí, nesse momento, a gente sempre agradece a vocês pela ajuda, né, quem colabora muito aqui com a gente, e, ao mesmo tempo, a gente pede também, né? Esse mês estou precisando de quase tudo, que deu uma zerada no nosso estoque aí. Quem puder ajudar, é leite em pó, óleo, arroz, café, macarrão, feijão, sal, qualquer tipo de farinha de trigo. 1 quilo já é o suficiente, já ajuda muito os nossos irmãos. Tá ok? Então, nós agradecemos bastante também quem tem colaborado conosco. E outro serviço é a entrega de lanches aos nossos irmãos moradores de rua. Esse acontece todo sábado, depois desse trabalho que o pessoal chega, por volta das 16h50, por aí, começa, e por volta das 18 horas, eles saem nas imediações do metrô Carandiru. Também agradecemos quem colabora com esse trabalho, e também estamos sempre pedindo ajuda, também quem puder, e quiser também participar desse trabalho, nós estamos aí de portas abertas. E também temos no primeiro e terceiro domingo de cada mês, né, uma palavra, uma orientação, né, para as mães dessas famílias que estão em gestação. Então, é os cuidados que se tem na gestação e principalmente os primeiros cuidados com o bebê, quando ele nasce. Isso ocorre com as mães das famílias cadastradas, né, futuras mamães, né, ou algumas já são, estão à espera do segundo, terceiro filho. Então, isso daí ocorre no primeiro e terceiro domingo de cada mês. E o trabalho da cesta básica, eu esqueci de falar, né, ele ocorre sempre no segundo sábado de cada mês. Na parte da manhã, por volta das 9 horas, as famílias vêm receber essa cesta, né? E aproveito, tem um pequeno evangelho aqui para eles também, uma palestra curta. A gente faz uma reuniãozinha, onde é distribuído também um lanche para eles. Então, é um trabalho bem gostoso. Quem quiser participar, também estamos aí, de portas abertas. Tá, ok? Então, são esses os trabalhos da casa. E eu peço aos presentes que desliguem seus celulares, fazendo o favor. Então, vamos agora nos concentrar. Eu convido todos a cerrar os olhos. Vamos nos aquietando, elevando nossos pensamentos, deixando-os com os fluidos da espiritualidade. Desça e cubra-nos, nos acalmando, nos trazendo essa paz. E assim vamos pedindo a Deus nosso Pai licença para começar e iniciar nos trabalhos, que é composto primeiro de um estudo aqui, onde o nosso irmão vai trazer algumas palavras para nós meditarmos, estudarmos junto com ele, e depois a aplicação do passe. Então nós vamos pedindo a Deus nosso Pai permissão para iniciar esse trabalho, contando sempre com o amor de Jesus. Jesus que está sempre no meio de nós, trazendo sua luz, seu amor e principalmente a sua paz, nos acalmando, nos deixando ligados ao plano maior. E também a essa espiritualidade da casa que sempre está presente, esses espíritos amigos, que nos encorajam, nos intuem e principalmente nos ensinam muito. E também vamos pedindo a Maria Santíssima, que interceda por nós, para que haja aprendizado de tudo que vai ser discutido, falado, para que nós consigamos despertarmos para cada vez melhorarmos mais. Sabemos o quanto é difícil o progresso, mas ele é possível. Então temos que iniciar esse processo. E é através de Maria Santíssima que pedimos que nos cubra com o seu manto, intercedendo sempre por nós, para que haja clareamento do nosso pensamento e do nosso coração. E que nós possamos
ter bom entendimento em tudo que vai ser dito, para cada vez melhorarmos mais e mais. Que assim seja, graças a Deus. Eu convido então agora o nosso irmão Caetano. O tema de hoje é conflitos. Ele é do site, da redação do site Momento Espírita. Então, faça favor, Caetano. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso querido Jesus seja no coração de todos nós, nesta tarde de aprendizado. E graças a Deus temos esse espaço, né, para nossas meditações semanais, né, onde nós reservamos essa horinha, né, para a gente fazer essa reflexão da nossa vida integral, e nós nos sentirmos realmente como espíritos que somos, né, esquecermos um pouco da matéria, né, e voltarmos para o nosso interior e discutirmos coisas que interessam ao nosso espírito. Perfeito? Porque não podemos esquecer que estamos aqui em aprendizado. Nessa caminhada nossa, nós estamos sempre em aprendizado, né? Um período aqui como encarnados, depois um período como desencarnados, não é isso? Sempre aprendendo. Lembrando que essas duas faces da vida são importantes para a nossa evolução. É nesse sentido que a proposta do Espiritismo, da doutrina espírita e dos núcleos espíritas é sempre pelo aprendizado, né? E hoje o tema proposto é conflitos. Quando a gente fala em conflitos, logo vem à nossa mente, né, desordem, choque, embates, luta, oposição, disputa, não é isso? Isso é conflito, né? E nós temos, desde os conflitos maiores, né, as grandes guerras, né? O século XX foi um exemplo, né, de grandes guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, né? E assim, a Guerra Fria mesmo, né, foi um exemplo de embate, de disputas, né? São grandes conflitos, né, que geram desordens, geram embates, geram disputas. E nós, e no nosso campo? No nosso campo também, nós temos conflitos, não podemos esquecer. Como nós temos coisas a aprender e a exercitar, nós temos conflito, o chamado conflito íntimo, né? E todos nós conhecemos os conflitos, né? As dúvidas, os embates internos, né? E esses conflitos não é para nos enlouquecer ou para a gente se intimidar perante a vida, é para a gente exercitar a arte de administrar conflitos. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita nos ajuda muito, porque ela nos explica o porquê da vida. Por que que estamos numa nova experiência na vida encarnada, hein? Ou seja, na matéria. E ela nos explica que é para o nosso próprio aprendizado, que é para a nossa experiência. Temos que adquirir experiência, já que somos espíritos em evolução. Então, entendendo isso, fica fácil para nós entendermos também que os conflitos fazem parte do processo, né? Fazem parte do processo. Assim nós vamos ter conflitos emocionais, nós vamos ter conflitos mentais, né? Vamos ter conflitos que geram doenças físicas, que por si só geram outros conflitos, né? E para exemplificar bem esse conflito interno que é gerado em nós, tem uma lenda antiga na China, de um sábio chinês, que foi procurado por um jovem que estava em conflito íntimo. Ele chegou no sábio e disse o seguinte: grande sábio, trago comigo muitas dúvidas sobre como devo proceder. Como nós, né, que temos muitas dúvidas, por isso nós procuramos as filosofias, as religiões, queremos nos orientar, não é verdade, nessa experiência. Bom, eu estou aqui, tenho que experienciar, eu sei, mas como, né? Aí geramos dúvidas, conflitos. Esse jovem também estava nessa situação, na mesma situação que a gente, buscando caminhos, né? Afinal, como ser uma pessoa de bem? Como ser um homem honrado, se ainda trago no peito tantas paixões e tantas fragilidades morais? Pergunta que nós também fazemos. O sábio, certamente, já se houvera feito tais questões, por isso que é um sábio, né? Todo sábio, por que ele é um sábio? Porque já passou por esses problemas também. Senão ele não saberia como aconselhar, né? Meu filho, diz o sábio, em nosso mundo íntimo
em nosso coração, habitam dois cães ferozes, um bom e outro mau. Como eles têm origens muito distintas, como não se assemelham em nada, essas duas feras vivem em constante luta, em dioturna batalha. E você sabe qual deles irá ganhar a luta, meu filho? Indagou o ancião, né? O jovem, um pouco espantado, atônico pela imagem proposta, né? Dois cães, duas feras, né? Habitando meu coração, não soube responder. Imaginou a luta entre dois animais e pensou como seria terrível, brutal, né? Quem venceria? O mais forte? O mais ágil? Aí o sábio disse: meu jovem, essa batalha em nosso mundo íntimo será ganha pelo cão que mais alimentarmos. Olha que interessante. Que mais alimentarmos. Enquanto isso, o rapaz, compreendendo a profundidade da lição, retirou-se para a necessária meditação em torno do ensinamento recebido. E qual é a meditação? Assim acontece com cada um de nós. Não há quem não traga em sua intimidade tendências positivas e dificuldades de grande monta. Então nós sempre temos os dois lados, temos tendências positivas e tendências negativas. Esses são os dois grandes cães ferozes que trazemos dentro de nós. As nossas tendências. Como nós somos espírito de evolução ainda, nós não estamos completos, temos tendências positivas e temos negativas. Quem que vai vencer a batalha? Aquela que nós alimentarmos mais. Nenhum de nós chega ao mundo sem conflitos a serem vencidos, sem limitações a serem ultrapassadas. Esse é o nosso trabalho. Alguns apresentamos alguma tendência ao egoísmo, e então a vida nos dá a oportunidade de exercitar a solidariedade. Outros nascemos vaidosos, egocêntricos, e a vida nos oferece lições de humildade e simplicidade. Todos nascemos avaros, né? Não queremos dividir nada com ninguém, pensando só em amealhar bens para nós mesmos. E a vida nos dá a chance de aprendermos a generosidade. Serão sempre dois cães a lutar em nossa intimidade, a fim de ganhar espaço, vencer batalhas. A eclosão de nossos conflitos íntimos é resultado da consciência a nos alertar sobre os caminhos que a vida nos oportuniza, nos oferece. Nesses momentos, será a hora de pararmos e claramente decidirmos qual dos dois cães desejamos alimentar. Será sempre pela insistência, pelo hábito e pela disciplina, investindo em nossas construções positivas, que conseguiremos vencer as batalhas íntimas. Então vai exigir esforço. Dessa forma, tenhamos tranquilidade quanto aos enfrentamentos naturais de nossa intimidade. E não nos esqueçamos de que será sempre a nossa decisão de alimentar uma ou outra fera, ou seja, as nossas boas ou más tendências. Então aí, temos algumas dicas e alguns conselhinhos para os nossos conflitos íntimos. Esse conflito íntimo vai desaguar num conflito maior, que é o nosso lar. O nosso lar, como sabemos, é onde nós nos juntamos. Alguns espíritos se juntam em experiências comuns, né? Ou porque são espíritos afins, ou porque necessitam de reajustes. Não é isso? É assim que nos ensinam os nossos amigos espíritos do mundo maior. Então a família, ela tem um objetivo muito claro, que é o de, novamente, oferecer uma oportunidade para todos nós nos entendermos. É a célula básica, né? É a célula máter da sociedade, e é dali que nós vamos aprender a viver em comunidade, não é assim? É por isso que é no lar que as nossas crianças devem receber a educação, não é isso? A educação moral, principalmente. Porque a educação intelectual ele vai receber na escola, né? Mas no lar, quem vai dar? O lar é que oferece a educação moral, né? Aos espíritos que estão chegando por uma nova encarnação. Daí a responsabilidade dos pais, né? Ser grande, porque os pais são responsáveis pela educação moral dos seus filhos. Os espíritos também nos dizem que o que determina eu nascer numa família, num núcleo familiar ou em outro,
estar aqui nessa família ou em outro grupo familiar, estar numa condição social ou em outra condição social, estar num país ou no outro país. Né? As leis, são duas leis básicas. Primeiro, a lei de causa e efeito, né? Os resgates, que os antigos orientais chamavam de karma. Né? A lei de causa e efeito, como Jesus dizia, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nessa nossa caminhada, nós nos comprometemos com as pessoas. Você vê que nós estamos sempre em relações? Estamos nos comprometendo com as pessoas, né? Nós estamos criando vínculos com ela. E quando criamos vínculos, nós assumimos responsabilidades por essas pessoas. É isso que vai determinar as nossas famílias. Né? Por isso que Jesus também nos aconselhava: procurai, corrigir, desculpar, pedir perdão com o seu irmão enquanto estás com ele. Ou seja, enquanto está na experiência aqui, em família, em comunidade. Né? Não deixe levar isso para depois, para a vida espiritual, porque aí fica mais difícil. Né? E a outra lei básica, além da causa e efeito, é a pluralidade das nossas vidas. Nós temos várias vidas. O Espiritismo nos ensina que nós vivemos várias vezes. Né? São as famosas reencarnações. Então, aí está a bondade do Pai, em oferecer a nós, nos oferecer várias oportunidades para que a gente faça esse acerto. Por isso que nós temos em família, em grupos unidos, mais próximos, para que nos acertemos. Através do quê? Da prática do amor, da compreensão, do perdão, não é isso? Mas nem sempre, às vezes, isso acontece. Nós temos parentes difíceis, não temos? Quem não tem, né? Então nós temos assim duas espécies de parentes, né, na nossa família. Os parentes difíceis e os parentes afetos. Os parentes difíceis são oportunidades de resgate, gente, dentro dessa lei de causa e efeito. Né? Eles estão novamente no nosso caminho para que nós exercitemos paciência, perdão, compreensão, se são difíceis, né? Principalmente a prática do perdão. Perdão significa esquecer as ofensas, não é isso? Jesus nos ensinou, não é isso? E os parentes difíceis parecem que estão sempre nos ofendendo, né? Como nós somos orgulhosos ainda e melindrosos, a gente sempre aceita essas ofensas, né? E fica mordido, fica magoado, né? Fica ferido. E às vezes conseguimos represar, né? Fazendo um esforço, né? A gente consegue não devolver as agressões. Outras vezes não. A gente é vencido pelo egoísmo, pelo melindre, e vem a desforra, né? A devolução da agressão. É isso que Jesus nos aconselhava, para não fazermos isso. Isso não é perdão. Né? Perdão é esquecer as ofensas. Né? Ele, ao contrário, nos dizia, aconselhava que nós devíamos amar como irmãos que somos. Né? Como somos espíritos em aprendizado, todos nós temos erros e todos nós temos que perdoar uns aos outros. Esse é o grande segredo. Por que eu devo perdoar? Porque eu também mereço ser perdoado. Eu quero ser perdoado, não é isso? Porque eu também tenho minhas deficiências. Eu não sou nenhum anjo, né? Eu não estou perfeito ainda. Né? Perfeito só Deus Pai que nos criou. E o nosso exemplo mais próximo de perdão e bondade é o nosso querido e meigo Rabi da Galileia, o querido Jesus, que nos ensinou, vindo aqui até nós. Bom, e os parentes afeto? Esses são mais fáceis, né? Porque esses parentes, eles estão conosco para dar apoio, nos sustentar, né? Para realmente nos incentivar às boas práticas, a esse perdão. E é por isso que às vezes você numa família, você tem um parente difícil, né? E você tem vários que são afetos, né? Te dando força, paciência, para às vezes levar adiante e acertar aqueles conflitos que você tem com um parente difícil. Olha só como a lei, né? Nunca te abandona, o pai nunca te abandona. Né? Mesmo nos filhos, né? Às vezes tem um filho problemático, mas sempre vem um que é mais tem maior afinidade com a mãe, com o pai, e acaba amenizando o impacto do filho problemático. Né? Como que dando forças, né? Ânimo para a mãe, dá um pouco de atenção e dá a correta direção para aquele filho que vem como problema, né? Entre aspas, sempre como entre aspas, por quê? Porque não são problemas, eles são nossos professores. São eles que vão exigir, nos ensinar a ter paciência. Como é que nós vamos adquirir paciência com o nosso irmão se nós não exercitarmos?
Aí as oportunidades aparecem, né? No início, dentro do nosso lar. Depois, nossos locais de trabalho, né? Sempre encontramos desafetos do passado, né? A gente costuma dizer desafetos do passado, em algum núcleo onde nós estamos frequentando. Aí está a sua oportunidade de exercer esse aprendizado na paciência, na caridade, no perdão, tá? Muito bem. E um dos graves problemas, está dizendo aqui o texto, do nosso problema, da criatura humana, é esta convivência no lar. É o teste mais difícil para todos nós. Acho que todo mundo aqui já vivencia isso, né? Todos nós temos alguma história para contar e dificuldade que nós temos para conseguir o equilíbrio dentro do nosso lar. E famílias existem marcadas por frequentes conflitos, né? Algumas os resolvem de forma sumária. Como é essa forma sumária? Os cônjuges e os esposos se divorciam. Os filhos optam por morar fora do lar. É assim que eles resolvem, né? Bom, melhor assim do que se agredirem, né? Não é verdade? Por vezes a convivência é tão conturbada que alguém desabafa. Isso é comum, né? Falar. Sinto vontade de esganá-lo. Mãe está com um filho problemático, né? Os filhos problemas, os parentes problemas. Sinto vontade de esganá-lo. Preciso me controlar para não perder a cabeça. Não é isso que a gente fala? Nós estamos exercitando. É lógico que para nós é difícil. Nós estamos mais próximos ainda do animal do que do anjo, não é verdade? Então, segurar essas forças detonadas pelo orgulho e pelo egoísmo não é fácil. Exige esforço. Mas é isso que os nossos amigos espirituais superiores nos pedem, o esforço. Eles sabem que nós não somos ainda, mas que nós nos esforcemos para segurar essas agressões, que ainda vivem, lembra das duas feras? Qual que nós vamos alimentar? Né? Tem que decidir nesse momento. O que eu vou alimentar? E a gente vai decidir nesse instante, quando nós somos questionados, quando nós somos realmente deparados com essas situações. É aí que nós vamos, poxa, qual é a fera que eu vou alimentar nesse instante? A positiva ou a negativa? É essa reflexão que a gente não está fazendo ainda. E é essa reflexão que os nossos irmãos espirituais pedem para que nós façamos sempre. Tá? É a questão lá que Jesus também nos avisava. Orai e vigiai, não é isso? O que é orar e vigiar? Ora, pense antes. Pare. Não obedeça aos instintos ainda muito próximos da animalidade. Pare para pensar. Reflita. Não haja com impulsividade. Não atenda o seu lado negativo ainda, ou seja, não alimente as suas feras. Não é isso? Não dê alimento para essas feras. Ao contrário, reflita. Se possível, perdoe. Né? Se não, pelo menos, não agrida. Não devolva. Não aplique a lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Não. Copie Jesus, adote o ensinamento de Jesus. Ame o seu irmão. E amar é não querer nada de mal para o seu irmão. Lógico que o ideal seria que nem em pensamento. Mas a gente sabe que nós estamos em aprendizado, a gente não consegue ainda controlar nossos pensamentos. Mas pelo menos controlemos nossas ações e atitudes, não é isso? Isso a gente pode fazer, não pode? A gente pode pensar e barrar esse pensamento, não é isso? Não, posso fazer isso. Né? Ele é um irmão como eu, pode estar no mau momento. A gente tem que pensar sempre, né? Ele pode estar no mau momento, até para desculpar o nosso ego, né? Nosso orgulho. Não, ele está com problemas, né? Ele está com problemas, então ameniza. A gente vai fazendo isso até que a gente acostume a perdoar sem nenhuma desculpa. Né? Como o Chico fazia, né? Às vezes o pessoal chegava, ô Chico, desculpa se eu te... me perdoe se eu te magoei, se eu fiz alguma coisa. Principalmente os críticos, né? Depois refletindo melhor. O Chico falava, não tem nada que perdoar, meu irmão. Você não me ofendeu, né? Para chegar nesse nível de não ser ofendido, né, com as agressões, vai longe. Mas nós sabemos que nós temos que caminhar. Ninguém dá 1000 passos ou chega num lugar se não dá o primeiro passo. Não é isso? Então é isso aí. É devagar. Então, continua aqui o texto que podemos detectar nesses relacionamentos, esses conturbados, espíritos que se prejudicaram uns aos outros em vidas anteriores. Como nos ensinam os irmãos espirituais. Nós temos muitas vidas. Por vezes foram inimigos e agora estão se reencontrando. Olha que coisa, né? E nós sempre nos encontramos. Lembra que a família é para os acertos? Os grupos.
unidos não pelo afeto nem por afinidade, mas para a reconciliação. Enfrentam dificuldades para se harmonizarem, lógico, né? Porque de forma inconsciente guardam a mágoa do passado. Daí as desavenças que por facilidade, e com facilidade geralmente, conturbam a vida familiar. Então, queridos, vamos pensar nisso quando tivermos alguma conturbação em nosso lar, algum parente difícil, que nós estamos, na verdade, pela lei de causa e efeito, colhendo, né, frutos do passado. Não é castigo não, tá? É só uma nova oportunidade que o Pai nos está dando de nos reconciliar, de nos entendermos, tá bom? Na verdade, esses desencontros são decorrentes muito mais de nosso comportamento no presente do que dos compromissos do pretérito. Deus não nos reúne no lar para nos magoarmos e agredirmos. Alguém já disse certa vez, Deus espera que nos amemos e não que nos amassemos. Vamos lembrar disso quando a gente quiser brigar, né? Não, estou aqui para amar, não para amassar ninguém, né? Como diria uma amiga baiana minha, afofar. Afofar era socar. Muito bem. Então vamos lembrar disso. Nós temos um passado que nós estamos resgatando, tá? Então quando surgir dificuldades, para antes de agir e reflita. Se desejamos melhorar o ambiente doméstico, o primeiro passo a nos dispormos. Geralmente, esperamos muito dos outros. Ele quer que o outro tome a iniciativa, né? Reclamando atenção, respeito, compreensão, tolerância. É isso que a gente quer de todo mundo, né? Mas só que a gente se esquece que nós é que também temos o dever de oferecer tudo isso. Não esperar. Devemos cobrar tudo isso sim, e muito mais. Mas não dos outros, de nós mesmos. Melhorando-nos, estimularemos os familiares a fazer o mesmo. Vocês acreditam nisso? Que se você melhorar, os familiares também melhoram? Tudo melhora? É isso que a doutrina está nos ensinando. Quando nós dominamos a nossa fera interior, quando não alimentamos mais essa fera, o que vai sobressair? O que vai sobreviver? O outro, o do bem. E isso sim vai refletir em todo o seu ser. É esse milagre que ocorre. As pessoas percebem sim. E começam a te copiar, a te imitar pelo exemplo. Perfeito? É só assim que funciona. Não tem discurso, não tem fórmula mágica, não tem despacho, não tem nada. É pelo exemplo, não há outro jeito. Tá? E é por isso que a doutrina nos ajuda, nos ensinando, compreendendo, nós vamos praticando e vamos irradiando essa nova atitude, essas novas ações, e elas vão sendo percebidas pelos nossos irmãos. E aí tudo vai se encaixando. Né? Lógico, leva tempo, mas vai levar uma vida inteira, sim. Mas e daí? O que é o tempo para o espírito imortal que nós somos, né? O importante é nós darmos um passo de cada vez nessas encarnações, né? Avançarmos nesse trabalho. Todos aprendemos pelo exemplo. A questão não é fácil, mas não é impossível. Olha só, não é impossível. Quando dizemos esforço inútil, referindo-nos a uma pessoa intratável, irritada, agressiva, possivelmente o que nos falte seja mais um pouco de perseverança. Acontece às vezes na nossa casa, né? Filhos, parentes. É irritante, né? Agressivo. Só que nós desistimos dessas pessoas logo e nos falta perseverança. Porque também nós somos fracos, né? Ainda temos que trabalhar muito esse nosso lado. Alimentar menos a nossa fera, né? A nossa fera negativa. Não há quem resista indefinidamente ao bem. Por isso que funciona, tá vendo? Por isso que vai indo aquela coisa, né? Da água mole em pedra dura, né? Então, um exemplo, ele vai vendo a sua modificação e talvez você consiga mudar o ambiente o ambiente doméstico, o seu ambiente doméstico. Então, não há quem resista indefinidamente ao bem. Além do mais, Jesus pacientemente espera que nossa decisão de melhora, pela nossa decisão de melhora. Jesus não tem pressa, né? Muito menos Deus, né? O pai sabe que os seus filhos são crianças em aprendizado. Assim como nós sabemos que as nossas são, né? A gente não exige que nossas crianças sejam adultos precoces. Sabemos que são crianças. Assim é o pai para conosco. Nós sabemos também que eles vão crescer, né? É só esperar. Só que eu tenho que dar as bases, não é isso? Eu tenho que fornecer as bases. E o pai já deu as bases para nós, que são as leis cósmicas, né? Primeiro, essa lei do amor, tá? Então,
Então o Cristo prossegue de braços abertos, sempre aguardando nossa feliz decisão. A decisão é nossa, olha só. Ninguém vai te transformar, meu querido, aqui é um ponto importante. Não são os pastores, não são os padres, não são os oradores espíritas, não são os passeístas, não é o pai de santo. Ninguém vai te transformar. Ninguém vai melhorar a tua vida. Quem vai melhorar a tua vida? Você mesmo. Não somos nós que somos responsáveis pelo nosso destino. Essa é uma verdade que nós temos medo. Saber que a nossa felicidade ou infelicidade decorre das nossas ações, das nossas atitudes, do como vemos a vida. Aí o que a gente faz? Que eu sempre uso aqui, a gente terceiriza, né? Com medo dessa responsabilidade, o que a gente faz? Vou terceirizar isso, é isso que a gente faz, né? Eu vou terceirizar, é mais fácil. Se não der certo, é o padre, que não vale nada, é a casa espírita, é o templo, é o sei lá. E se não chegar, nada der certo, você começa a falar que Deus não te ama, né? Começa a falar assim, o que eu fiz para Deus, né? Você não fez nada, querido. Exatamente, nada mesmo. Você não quer realmente seguir o programa disciplinar, como se fosse uma escola, que te leva à felicidade, à descoberta de si mesmo. Você está terceirizando. Você quer que o outro faça por você. Você vai lá no centro espírita, pede por mim lá, toma um passe por mim, tá? O outro vai negar, fala para o padre, mandar uma oração forte para mim lá em casa, que estou precisando. Mas você não procura. Né? Não é assim que a gente faz. Terceiriza. E quando vai, também a gente pensa que o padre vai resolver tudo. Como a gente vem fazendo, aos 18 séculos aí, vem fazendo isso, transferindo para outra a nossa responsabilidade. Até quando a gente desperta. Quando nós despertamos, aí, puxa, sou eu que tenho que fazer o trabalho? Aí a gente começa a procurar realmente fazer o trabalho. E é lógico que vamos ter conflitos. É lógico que vamos ter problemas, dificuldades para aceitar essa disciplina, assim como a criança. Não é fácil para ele aceitar a disciplina na escola, não é verdade? É horário, é hora para aquilo, as lições, a coordenação, né? O programa escolar. Nós também, nós reclamamos, porque nós aceitamos muito a disciplina. Porque nós somos ainda ignorantes. Mas nós vamos aprender. E vamos ver que essa disciplina é para o nosso próprio bem. Bom, aí ele continua, já quase no final aqui, no lar, no trato com os familiares. Pensemos que se estamos juntos, motivos imperiosos existem. Quer dizer, não é à toa que você está naquele grupo. Pense bem nisso. Não é por acaso. Tá? Assim, não percamos a oportunidade de desculpar, perdoar, acertar. Se às vezes a situação se tornar melindrosa e nos sintamos vacilar, façamos como aquela mãe que era detestada pela filha, nos anos da infância, e abraçava. Ela simplesmente abraçava a sua filha, sabendo que tinha problemas, sabendo que estava difícil, e ela dizia justamente isso. Filha, uma de nós duas é culpada. Desculpemos-nos, então. Não queremos saber quem é o culpado. Vamos nos desculpar mutuamente. Né? Então, nada é por acaso. Sabemos disso que nada é por acaso. Então, vamos nos desculpar uns aos outros. É uma atitude sábia essa, tá? Que vale para qualquer elemento do nosso lar. Não renascemos e nem estamos juntos para revides ou vinganças. Tornamos a nos unir para os ajustes com a lei. Lembra? A lei de causa e efeito. Afinemo-nos, pois, começando hoje por desculpar. Agora, o momento é agora, enquanto a oportunidade se faz presente. Lembra que Jesus falou? Aproveita enquanto estás com teu irmão e aproveita para dirimir todas as diferenças, todos os problemas. Por quê? Porque quando nós desencarnarmos e retornarmos à prata espiritual, fica tudo mais difícil. Vamos ter que esperar uma nova oportunidade, pedir uma nova chance para a vida, para virmos juntos novamente num grupo e começar o trabalho de novo, de onde nós paramos. Né? No meio da briga, né? No meio da briga, ela vai voltar no meio da briga novamente. Os pequenos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Olha que interessante. Os pequenos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Né? Essa é a felicidade relativa que a gente tem aqui, tá, gente? Essa é a felicidade possível, né? É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo, né? Entre duas pessoas ou entre um grupo. Quando que é fácil? Quando nos dispomos a ceder. É aí que está o problema, né?
nem sempre está disposto a ceder. O nosso orgulho não deixa, né? Nosso egoísmo também, fala mais alto. São essas feras que estão dentro de nós aqui. Tá? Não deixa, é que nós estamos alimentando. Orgulho e egoísmo. Bom, e nós mesmos, né? Em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Ixi, nossa, quem já não teve umas discussões terríveis na mesa do jantar, do almoço, num domingão, né, com todo mundo, quando vem a sogra, os cunhados, né, aquela coisa toda aí, a coisa às vezes termina mal, né? Por causa de pontos de vista, às vezes é por causa de time de futebol. Vejam vocês, não é coisa assim importante, alta filosofia, não. Time de futebol, partido político, né? Filosofia, né? Nossa, essas coisas de religião dá o que falar, né? Como é? Se vocês querem que o almoço de vocês, um domingão legal, não termine em discussão, não comece a discutir filosofias ou religião, hein? Pelo amor de Deus, né? Sempre vai dar algum problema. Então, gente, por quê? Porque ninguém está disposto a ceder. Ainda não nos estamos acostumados a nos relacionarmos como irmãos que somos. Nós queremos sempre vencer, que o nosso ponto de vista prevaleça. Tá? Por isso que nós aqui na doutrina espírita já estamos aprendendo isso. Acho que já estamos entendendo isso, né, Vladimir? Que não vale a pena discutir filosofia. Não é que os espíritos raramente discutem, né? Pontos de vista filosóficos, a não ser em eventos especiais, quando é convidado a fazê-lo. Tá? Mas disputar, já estamos já quase que aprendendo que isso não leva a lugar nenhum. Né? Futebol ainda assim, não estamos discutindo. Né? Futebol estamos discutindo. Bom, o lar, queridos, é o coração do organismo social. Olha a importância do lar, né? E nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos quão importante é o lar na vida dos pequeninos. E depois na vida adulta, porque aquele que não teve um lar, ou não teve um lar estruturado, terá problema na vida futura. Problemas psicológicos, é isso? Aos montes, problemas emocionais. Não? Então, o lar realmente é o que estrutura, é o que dá direção, é o que dá conforto, sustentação, né, para o nosso trabalho. Então, por isso que ele fala que o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Olha que lindo. Né? Em casa começa a nossa missão. E nós estamos em missão, ou não estamos? Uma missão individual, claro. Uma missão que nós temos que responder para nós mesmos. Por isso que é outro engano. Não, vou fazer o bem porque Deus gosta, Jesus gosta. Não, queridos. Essas entidades, esses nossos irmãos, o nosso Criador e o nosso irmão maior, Jesus, eles não estão querendo que nós adoremos, que nós ficamos com o nosso joelho ali gastos e fazendo preces longas para Ele. Não, não é isso. Eles querem que nós trabalhemos pela nossa evolução, seguindo as leis que o Pai já determinou. Que são leis que valem para todo o universo. Não valem só para o planeta Terra. Valem para todo, elas são leis em todo o universo. Perfeito? É isso que eles querem. Qual é a lei? Duas somente. Aquela que Jesus nos ensinou. Amemos a Deus, Pai, de todo o nosso entendimento e de todo o coração. Amemos a Deus. Amar a Deus, vamos voltar a repetir, é amar tudo. É a criação. Não é um velhinho de barba branca que está no céu de bengala, sentado no vinzinho, apontando o dedo para cada um dos seus filhos. Não, não é essa a imagem. É o Criador, é a vida. É o Criador de todas as coisas. Então, amar a Deus é amar a natureza, por isso faz sentido o discurso ecológico. Porque tudo é criação divina. Então é amar desde o reino mineral, o reino vegetal, os animais, então, nem se fale, né, também próximo de nós. E por fim, amar a nós mesmos como irmãos. Ou seja, não queira para o seu irmão o que você não quer para si mesmo. É isso. É tão fácil que parece assim, pouco, né? Mas não é, exige esforço para a prática. E essa lição de amar ao próximo está no lar, é que está o laboratório. Porque é ali que surgem os conflitos. É ali que nós temos que administrar esses conflitos. E para administrar esses conflitos, precisamos desses conhecimentos. Saber o que estamos fazendo aqui, por que estamos juntos, né? Saber que não estamos juntos. Saber que já não é por acaso já é um bom início. E saber que nós temos alguma coisa a aprender uns com os outros. Porque cada um de nós é um universo. Tá bom? Cada um de nós tem experiências milenárias que nós trazemos de outras vidas. Então,
Todos os nossos irmãos têm contribuições a dar para a nossa caminhada, e nós, por nossa vez, temos muito que contribuir para com os nossos irmãos. É por isso que a gente se reúne, que a gente vive em grupo, né? Formando um tecido social, porque nós somos seres sociáveis, não fomos criados para vivermos sozinhos, porque sozinho a gente não evolui. Sozinho nós não evoluímos. Nós temos que estar em vida de relação. O quê? Fazendo, atuando, aplicando a nossa inteligência na solução. Por isso os conflitos são oportunidades fantásticas para a gente evoluir. E as ferramentas? Tudo bem, e as ferramentas para eu fazer isso? As orações. As orações são o que nos religa, ou o que nos liga ao Pai, ao Criador, aos nossos irmãos superiores. Tá? Eu sei que essa coisa da oração ficou muito desgastada, né? Porque tem as orações decoradas. Eu oro pra caramba, faço um monte de oração. Na minha infância, o padre mandava falar 15 Ave Maria, 16 Pai Nosso, não sei quanto, e não resolvia nada. Né? Não, é aquela oração que nasce de dentro de nós. É aquela conversa com o Pai. E se nós não conseguimos conversar com o Pai, porque está muito distante, não, e não está, Deus está dentro de nós. Tá? Nós é que pensamos que Deus está nas alturas, mas que altura? Deus está dentro de nós somos partículas divinas. Tá? Nós temos Deus em nós. Então não precisa viajar, não precisa fazer grandes exercícios meditativos para conversar com Deus. Basta você se aquietar um pouquinho, né? Elevar o teu pensamento, que o Pai está conectado contigo através dos seus prepostos de luz, tá bom? Uma outra proposta que está linkado com a oração, que deve ser sempre simples, uma oração simples, tá? Uma rogativa mesmo de pai para filho, é o Evangelho no lar, que nós devemos nos reunir na nossa família. Se você quer realmente melhorar as coisas no seu lar, comece a praticar o Evangelho no lar, ou seja, a leitura do Evangelho na tua casa. Nem que seja sozinho, só você. Tá? Faça isso semanalmente. E no mais, pensamentos positivos, otimistas, de que tudo vai melhorar. Pedindo justamente isso ao Pai, né? Dias melhores, para você e para o seu grupo familiar. Tá? Então, tudo isso, como ensina a Joana de Ângeles, ensina o quê? A melhorar, higienizar a nossa psicosfera. E o que é psicosfera? A esfera de fluidos que se origina dos nossos pensamentos. Então, melhora a nossa psicosfera própria, aqui, o nosso círculo, onde você respira e vive todo dia. Isso melhora a psicosfera, isso que é psicosfera. E ajuda na tua saúde emocional, mental e, por fim, física. Porque a saúde física, ela é uma consequência da tua saúde mental e emocional. Então, até a Organização da Saúde já reconhece isso, né? Que a saúde integral não é a saúde só do corpo físico, é a saúde mental e a saúde emocional. Né? Perfeito, meus queridos. Então, reflitam nessa historinha aí da lenda dos cachorrinhos, sempre que vocês se virem em conflito, e tentem, através da oração, conseguir as forças necessárias para domarem, para não alimentar a fera negativa, dominar apenas o cachorrinho do bem. Né? E assim você vai crescendo com tranquilidade, passo a passo, com a ajuda dos seus irmãos espirituais, que todos nós temos o nosso anjo bom, aquele que nos preocupa mais de perto conosco, temos nossos mentores, temos os nossos guias, e temos os guardiões, que nos protegem de tudo aquilo que a gente não merece, só daquilo que a gente não merece. E o que a gente merece? Através da lei de causa e efeito, você vai ter que se redimir perante a lei. Então, confiando nisso, você segue firme, sem medos, né? E sem necessidade de bengalas, sem a necessidade de transferir e terceirizar a sua responsabilidade. Por quê? Porque você já está sem medo. Fala, não, eu mesmo posso. Sou eu que tenho que tratar disso. Os irmãos podem me ajudar, mas quem tem que fazer a tarefa? Sou eu. Perfeito, queridos? É isso aí o que nós tínhamos para conversar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil para a reflexão de vocês, porque é isso que tem que ser útil para alguma coisa, né? Não adianta vir aqui também, ficar sentadinho aqui, e essas palavras não servir para nada. Voltar para casa e apagar. Não adianta nada, tem que refletir nisso, né? Até mesmo para que você possa abrir os seus chakras um pouco mais, para receber as energias que os nossos amigos espirituais trazem para vocês. Já estão trazendo, estão distribuindo aí, né? Então, tudo isso mexe conosco. E tudo isso, para que realmente a gente possa receber, nós temos que estar conscientes do que nós estamos fazendo. Consciente que este é o caminho, que esse é o trabalho que nós temos que fazer. E tudo é feito pelo pensamento, tá?
Tudo é feito pelo pensamento, ativado pela nossa vontade. Dito isso, fiquem em paz, que Jesus os ilumine e que Deus, nosso Pai, dê forças necessárias para que vocês consigam levar adiante as suas programações reencarnatórias. Bom, primeiramente, muito obrigado, né? E agora está aberto aí se alguém quer fazer uma colocação. Sobre conflitos, hein? Sobre conflitos. Alguém quer falar alguma coisa? Sobre conflitos. Acho que todo mundo entendeu, hein? Bom. E a gente perde muito tempo com conflitos. Lembra que eu falei a vocês que o século XX foi o século foi chamado pelo Eric Hobsbawm, um historiador inglês, de a era dos extremos, né? A humanidade foi até o extremo realmente da barbárie, né? E não resolveu nada, assim. Serviu para o nosso aprendizado, mas trouxe muito sofrimento. Ele podia ter evitado tudo isso, né? Avançar em progresso e tal. Todo esse dinheiro que foi gasto, né? E é o que acontece na nossa família, hein? Todo esse dinheiro que a gente gasta com remédio, todo o dinheiro que os governos gastam com armamento militar, podiam ser canalizados para alimentar os países mais pobres, né? a ciência, a medicina. Olha o progresso que nós teríamos se nós tivéssemos canalizado toda essa energia para o bem, né? Na família acontece a mesma coisa. Se você não canalizar suas energias para promover a paz no teu lar, você vai gastar tudo em remédio para equilibrar o teu emocional, o teu mental e até o teu corpo físico, né? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, Rudai. Oi, Caetano. Oi, Rudai. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. Então, tudo isso colocado, eu queria só fazer uma lembrança de um ponto, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que de alguma forma contribui, né? Lá é colocado o mal e o remédio. É o mal e o remédio. É. Qual que seria o remédio para o mal, né? E a resposta é muito clara dos amigos espirituais: a prece. A prece é o melhor remédio contra o mal. Como você colocou, a prece partindo de um coração simples, humilde a Deus, com certeza as benesses, ou a paz, a tranquilidade, a serenidade e a intuição para a solução dos problemas, dos conflitos virão normalmente. Exatamente. Normalmente, ele diz, e não milagrosamente. Virá sempre através do nosso irmão, que é assim que o Pai opera. É semelhante curando semelhante, não é isso? A lei de Hahnemann, né? Esse grande cientista que trouxe a homeopatia para nós, Hahnemann. Deus opera através do nosso irmão, gente. Não espere milagre quando você cair do céu. Plum. Não, vai ser um irmão que vai te auxiliar, que vai te responder aquela prece, entendeu? E que bonito isso, né? E é isso que vai criando os laços, afinizando os laços, né? Alguém me ajuda, eu ajudo outro alguém, eu também, por minha vez, ajudo outras pessoas, e assim a gente vai tocando, né? Vai aprendendo. E é isso que tem que prestar atenção, porque nós temos que aprender. Nós temos que aprender. E aprender significa tomar consciência. Porque quando a gente não aprende, não toma consciência. A gente não, né? Tem que tomar consciência dessas coisas. Muito bem lembrado. Viu? Mais alguém? A prece é ferramenta, viu, gente? A prece é ferramenta. É uma ferramenta, né? Poderosa das nossas mentes, das mentes que já sabem e reconhecem o Pai como o dispensador de todas as coisas, tá? Inclusive das energias boas que você quer para si mesmo e para o seu lar, tá bom? Então não precisa convidar, é isso que eu insisto, não precisa convidar o padre para ir lá fazer, né? Não precisa convidar, você deve convidar, claro, se for do teu agrado, mas não para esse fim. Você mesmo é capaz de higienizar o seu lar, iluminar o seu lar. Só que tem que partir de, você mesmo tem que dar o exemplo. E uma coisa que você colocou muito bem, né? E que isso é ensinado, a gente veio para viver em sociedade, porque nós precisamos realmente do outro irmão. Exatamente. E só que, como você também colocou, o trabalho é feito por si próprio. Exatamente. Né? É você então, que faz. É você que faz. Agora você depende de estar com outros irmãos para conseguir esse trabalho. Exatamente. É intransferível. É intransferível. Você faz, mas com certeza com a ajuda de outros irmãos. Exatamente. Sozinho, isolado numa ilha, você não evolui. Não Exatamente. tem como. Por isso que não se pode se fechar, né? Como a gente fala. Exatamente. Tem muita gente que se fecha, eu vou viver meu mundo, ficar trancado no quarto. Isso não existe. Isso não existe. É uma outra ilusão. É outra ilusão. Né? E o nosso maior bem, eu costumo repetir isso para os irmãos, e acho que isso é fantástico. Um irmão espiritual que nos passou isso, que o nosso maior bem na Terra é o nosso irmão. Os outros bens são transitórios, passageiros. Quem que vai continuar conosco? O nosso irmão. Ele vai sobreviver comigo, é imortal como eu, e o resto, temporário. Né? Exatamente. Tem a sua utilidade, mas não caminhará comigo. Vou ter que deixar nos ambientes. Tá bom?
outro conselhinho de Jesus que dizia, quer dizer, para você ir orar a Deus, pedir a Deus para você, você tem que ter perdoado teu irmão. Olha aí a grande regrinha, não é isso que Jesus dizia? Lá. Que nós temos que perdoar o nosso irmão. Porque senão a nossa prece tem um alcance muito curto, gente. Não passa dali, do teto. Por quê? Porque o nosso coração está carregado de mágoas contra o nosso melhor bem, que é o nosso irmão. Então, portanto, quando for orar a Deus, vê se você não tem nada contra o seu irmão. Se tiver, vai lá pedir desculpa, acerta com ele, não é isso que Jesus falava? Vai lá acertar Antes com ele de primeiro. altar, reconcilia. Reconcilia com o teu irmão. Vai com o teu coração limpo. E aí sim você conversa com o Pai com tranquilidade. Exatamente. Paz a todos. Opa, vamos. Sem problema, não, aqui nós estamos em casa. Não, é o seguinte, quando você é assim, magoado por uma injúria, uma difamação, sendo que você é uma pessoa correta, como é que a gente faz? Porque a pessoa ainda continua insistindo, por mais que você queira conversar, falar com ela, até perdoar, você acaba perdoando. E como é que fica na justiça aqui dos homens e depois a justiça de Deus? Você perdoou, mas e aqui? Ele não tem que levar uma lição sobre isso? Desculpa, sim, mas eu estou perguntando porque tem isso também. Não. E aí eu vou me sentir como? Fique tranquila. E nós devemos ficar tranquilos com qualquer mal que nos aconteça e não cobrar nada, nem na justiça terrena, nem da justiça divina. Por quê? Porque já estão estabelecidas. A justiça divina está nos códigos, a justiça terrena está nos códigos, o Código Civil, Penal, tudo lá. E ele, se for alcançado pela justiça, vai responder. Ok? Não temos que nos preocupar com isso, né? Isso é uma outra instância. Eu devo limpar o meu coração, perdoar, esquecer a ofensa e deixar que a justiça tome conta, não é isso? Tem os códigos para isso e os irmãos preparados para isso. Bom, e se essa justiça não alcançá-la? Bom, tem a justiça divina. A justiça divina, nós sabemos que ela é infalível, né? Porque é lei de causa e efeito. A hora que nós infringimos essas leis, nós temos que consertar tudo o que nós desarrumamos. Então, também, mantenhamos nosso coração tranquilo, porque a justiça vai se fazer. E aí, a prece é uma ferramenta importantíssima, porque você vai pedir por ele, inclusive. Pai, me perdoa, porque eu também sou ainda falível, ainda sinto mágoa pelo meu irmão. Estou magoado, porque ainda sou melindroso, tenho orgulho, né? Tenho egoísmo. Mas perdoa também o meu irmão, porque no momento, talvez, de insanidade, de incompreensão, de ignorância, ele cometeu uma infração contra a segunda lei, que é não magoar o teu irmão, não querer nada de mal para o seu irmão, e ele o fez. Mas perdoa o Pai, porque nós todos estamos em aprendizado. Fazendo isso, seu coração fica leve, tranquilo, e imediatamente você é envolto em muita paz e muita luz, e deixa que as leis estão funcionando. Não precisa você se arvorar em juízo, não é isso? Não seja juiz do seu irmão. Tá? Porque se deixou, se ainda existe a mágoa, que ele colocou, né? O perdão não foi concreto ainda. Entendeu? Então, quando você sente a mágoa, o perdão não está concretizado. Não esqueceu a ofensa ainda. E às vezes demora mesmo para esquecer. Demora, a gente sabe, a gente é humano, todos nós passamos por isso, a gente sabe. Mas o correto seria realmente esquecer a ofensa. E ter consciência que as leis se encarregarão do meu irmão. Perfeito? Então, muito bem, agora sim, né? Então, paz a todos, estou dispensado. Obrigado, okay. Caetano. Obrigado pelos nossos irmãos que nos acompanharam pela internet, que a paz e a luz de Jesus também chegue aos lares desses irmãos, principalmente aqueles que estão necessitados, estão incapacitados de vir até a casa e acompanham as nossas reuniões da internet, ok? Muita paz a todos. Bom, vamos lá. Agora, então, a nossa parte. Vamos pôr uma musiquinha. Então, depois desse estudo, vamos agora doar nossas energias de amor, de paz, em formas de vibrações. Então, convido todos a cerrar os olhos novamente e vamos vibrar por todo irmão necessitado, seja por um problema físico ou por um problema moral. Aquele irmão que está acamado, passando por uma doença, às vezes à espera de uma cirurgia, que ele receba essa vibração de nós como um bálsamo, um lenitivo para a sua dor, seu sofrimento. E aquele irmão que transgrediu as leis morais e as leis humanas, que essa vibração faça abrir o seu pensamento, o seu coração, para que ele possa entender o erro cometido.
e possa se reconciliar consigo mesmo a fim de se reintegrar na sociedade. Vamos vibrar por todos aqueles que estão jogados aí na rua, moradores, nossos irmãos, e principalmente os usuários de drogas, para que eles recebam essa vibração de amor e procurem ajuda, pois o seu problema é um problema de saúde e tem cura. Sabemos o quanto é difícil, mas é possível. Desde que ele estenda a mão e peça ajuda, a ajuda virá com certeza. Vamos vibrar pelos asilos onde estão nossos velhinhos. Às vezes a espera só de uma visita, de uma palavra amiga. Vamos vibrar intensamente por eles. Vamos vibrar pelo nosso planeta, esse planeta Terra, que nos acolhe com tanto amor e tanto carinho. Para que haja mais harmonia, mais respeito e mais amor nas decisões dos dirigentes das nações, para que nós possamos viver num planeta mais harmonioso, mais tranquilo e cheio de paz, onde possamos viver livremente e possamos viver verdadeiramente como irmãos, filhos de um único Pai. Vamos vibrar por todas as casas de oração, em especial por essa que nos acolhe, a Casa de Caminho de Santana, e também vibrar intensamente para que cada vez mais surjam pessoas voltadas a nos ensinar os evangelhos e o amor que Cristo deixou na terra, que nos ensinou. Vamos vibrando para os nossos lares, familiares, e uma vibração especial por aquela pessoa que nos tem como seu desafeto, que nós sejamos capazes realmente de exercitar o perdão. Então vamos vibrar para que essa pessoa também consiga exercitar esse perdão e não haja mais desavenças em nossas famílias, locais de trabalho, nossas vizinhanças, para que possamos conviver em paz. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que nós possamos ser o diferencial nos lugares que vamos passar, frequentar, levando muita paz e muita harmonia em todos esses lugares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a saúde que temos, a oportunidade de estarmos aqui para esse estudo. Como foi colocado, né, é uma horinha só, mas é uma hora muito importante em nossa vida, onde dedicamos para esse aprendizado, esse pequeno estudo, de onde está brotada ali a sementinha para continuarmos durante a semana, através da literatura espírita, dos livros. Vamos continuar esse estudo. É muito importante para a nossa evolução e caminhada. Vamos agradecendo aos amigos aqui que estão presentes, aos nossos amigos da internet mesmo, desejando a todos um ótimo final de semana, uma boa semana, e que possamos voltar no próximo sábado para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.